Nesse sistema linfático, não vai circular sangue, vai circular um líquido chamado de linfa ou líquido intersticial. Linfa ou líquido intersticial é a mesma coisa e é o que vai circular nesse sistema linfático. Vejam só, deixa eu pegar aqui um marca-texto. A gente tem aqui nessa primeira seta dizendo que o sistema linfático vai ser formado aqui pelo líquido intersticial ou linfa, é claro, e que essa linfa ela vai ser formada a partir do plasma sanguíneo. Ou seja, esse líquido intersticial ou linfa ele vai ser a parte apenas líquida do sangue. Porque quando a gente diz que o sangue é dividido em elementos figurados e plasma sanguíneo, a gente coloca aqui os elementos figurados são as células sanguíneas e o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue. Só que em meio a esse plasma sanguíneo ainda existem proteínas, existem pedaços de plaquetas, certo? Não é um plasma totalmente líquido, enquanto que a linfa ou líquido intersticial vai ser só o líquido total desse sangue, sem proteínas ou nenhum tipo de resquício celular. Veja só, nesse segundo tópico, a composição varia de acordo com o órgão ou tecido. Ao contrário do sangue, que todo sangue que tem no nosso corpo é formado a partir da mesma coisa, com exceção dos gases que eles carregam, né? Oxigênio e gás carbônico, mas do ponto de vista de formação do sangue, o sangue que circula no nosso pé e o sangue que circula na nossa cabeça vai ter a mesma formação, os mesmos tipos de células, os mesmos tipos de minerais, etc. Enquanto que na linfa, não. A formação dessa linfa ela vai se diferenciar de acordo com o órgão ou o tecido onde essa linfa esteja atuando, circulando. Ou seja, a linfa que circula no nosso cérebro não é a mesma que circula na nossa pele, por exemplo. Vai ter uma formação aí na constituição dela. No terceiro tópico, a gente tem atravessa a parede dos capilares. Na aula passada, a gente viu que os capilares sanguíneos, né, são as ramificações dos vasos sanguíneos mais finas possíveis, que ficam lá na parte mais profunda do tecido, em quase contato direto com as células. Certo? Quando a gente diz que a linfa atravessa a parede dos capilares, quer dizer que esse líquido do sangue consegue passar por microfuros que tem na parede dos capilares sanguíneos, enquanto que a parte sólida do sangue, inclusive as proteínas, não conseguem passar. Atuava aí como se fosse um sistema de uma peneira, onde você tem uma água com alguns grãos de arroz, por exemplo, você joga essa água com grãos de arroz na peneira, passa apenas o líquido e o sólido não. Certo? Então, quando diz que a linfa consegue atravessar a parede dos capilares, é referente a isso. Ela consegue se livrar aí, nessa filtração na parede dos capilares, de qualquer resíduo sólido, mesmo que seja microscópico, é claro. Nesse desenho, bonito aqui, vou pegar um marcador mais fino, para ver se fica mais fácil de marcar. A gente tem aqui esse vaso sanguíneo vermelho e esse azul. Pela aula passada, a gente viu que os vermelhos representam as artérias, arteríolas e capilares ligados às arteríolas, e a parte azul, os capilares que formam as vênulas e as veias, né? Então, quando o sangue vem por esses capilares arteriais, trazendo oxigênio e nutrientes, eles chegam no interior do tecido e eles não lançam diretamente esse oxigênio e esses nutrientes para as células.
diretamente do capilar sanguíneo para a célula, não. As células nesse desenho aqui, minha gente, são essas bolinhas aqui, ó. Todas essas bolinhas, certo? Vamos dizer assim, fazendo a ligação entre as células e esses capilares sanguíneos que trazem o oxigênio e os nutrientes, vai existir uma rede de vasos, que são esses vasozinhos que vocês estão vendo em verde, que são os vasos linfáticos. Ou seja, quando o sangue vem carregado pelos capilares sanguíneos de oxigênio e nutrientes, há microtubos nos pontos onde os capilares sanguíneos se ligam aos vasos linfáticos, onde vai passar para esse vaso linfático apenas a parte líquida do sangue, chamada linfa. E esses capilares linfáticos vão ser quem vai distribuir essa linfa para as células, certo? Ou seja, a distribuição não é feita diretamente pelos capilares sanguíneos, e sim pelos vasos linfáticos. Por quê? Porque os vasos linfáticos são tão micro, que eles conseguem, vamos dizer assim, se ramificar por todo o interior do tecido. Se a gente olhar aqui nesse desenho de baixo, a gente conta que a gente pegou um capilar sanguíneo desse, um capilar linfático desse, e colocou ele num microscópio para olhar. Aí a gente tem as células, né, formando o tecido, espaços entre essas células, certo? Esse espaço entre essas células do tecido vai ficar banhado pela linfa ou pelo líquido intersticial, tanto faz dizer um como o outro. Ou seja, quando o capilar sanguíneo deixa passar apenas a parte líquida do sangue, rica em oxigênio e nutrientes, eles passam aqui, ó, por esse canal do vaso linfático, e o vaso linfático vai ter microtubos ou aberturas que vão permitir que essa linfa se espalhe por entre as células. À medida em que a linfa se espalha por entre as células por osmose vão capturando aquilo que ela necessita, oxigênio e nutrientes, ao mesmo ponto em que essas células vão liberando o gás carbônico e as excretas celulares, que vão voltar para esse capilar sanguíneo junto com essa linfa. Ou seja, é um segundo tipo de circulação, uma circulação ainda mais microscópica, a nível celular. Aí eu vou perguntar a vocês estão conseguindo compreender? Quer que eu repita alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Repita só essa última parte, professor. Ficou meio... Certo, deixa eu apagar aqui o que eu marquei para eu marcar de novo, tá certo? Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz. Pronto, apaguei. Peguei a caneta de novo. Veja só, imagine que esse desenho aqui é uma partezinha de um capilar linfático que foi colocado lá no microscópio para ser visto mais de perto. A gente tem essas estruturas que são as células e espaços entre uma célula e outra. Por esse espaço entre essas células vai circular, vai ser jogado nesses espaços o líquido intersticial ou a linfa. Esse líquido vai ser jogado pelos capilares linfáticos, certo? Se for o líquido trazido das artérias, logicamente ele vai vir rico em oxigênio e nutrientes, né? A partir do momento em que esse líquido é jogado entre as células, ele vai começar a se espalhar aqui por entre elas, e as células vão captar o oxigênio ou nutrientes que ela necessita para o metabolismo. Ao mesmo passo em que elas vão liberar o gás carbônico, que foi o que restou da respiração celular, e as demais excretas metabólicas, que aí esse vaso linfático vai recolher essa linfa, junto com ela, levando essas excretas metabólicas e o gás carbônico. Ou seja, vai ser como se fosse um segundo sistema de circulação, só que aí não mais com o sangue, apenas com a parte
líquida do sangue, chamada linfa, e circulando a nível celular. E agora? Ficou mais claro? Ficou, professor, ficou Esses sim. nomes aqui, ó, estão todos em espanhol, porque assim, é impressionante como o Brasil, né, tem um déficit de ciência. Quando se vai procurar desenhos para explicar esse trajeto, como funciona isso, a gente só encontra desenhos com legenda em espanhol ou em inglês. Em português são pouquíssimos. E os que tem não são de boa qualidade. Aí, como eu fiz esses slides às pressas, eu não tive tempo de apagar isso aqui em espanhol e colocar em português. Mas eu acho que dá para desenrolar e entender o que é cada partezinha dessa, se você for pegar para estudar e ler. Dá, professor. Eu mesmo sou desenrolado no espanhol. Também, viu? Assisti pouquinho documentário em espanhol nessa quarentena. Vamos lá para o próximo slide. O sistema linfático, que a gente já viu que vai circular a linfa, ele vai ser composto por vasos, né, que são os vasos linfáticos, e órgãos linfáticos. Esses órgãos linfáticos eles vão atuar ou produzindo a linfa em si ou componentes da linfa, certo? Nesse círculozinho aqui em laranja, a gente tem escrito: a linfa pode não voltar aos capilares sanguíneos e circular em vasos linfáticos e ser reconduzida ao corpo. Aí, para explicar esse círculozinho laranja, eu vou voltar no slide anterior. A gente não viu que a linfa vai ser jogada aqui entre as células com oxigênio e nutrientes e que essas células vão liberar na linfa gás carbônico e excretas metabólicas e que essa linfa vai voltar de novo para esse canal para ser enviada para a corrente sanguínea, para que vá para as vênulas, para que volte para as veias e seja reciclado lá nos pulmões. Então essa volta dessa linfa para os capilares linfáticos não pode ser, por exemplo, entregue, pode não acontecer de forma imediata essa entrega aqui dentro do tecido, na junção entre o capilar linfático e o capilar sanguíneo venoso. Em vez de ocorrer essa entrega dessa linfa impura, vamos dizer assim, carregada de gás carbônico e impurezas das excretas metabólicas da célula, diretamente para os capilares venosos, para que ele volte para o sangue venoso e seja reciclado lá no pulmão, pode não acontecer imediatamente a nível de tecido essa entrega. Quando isso não acontece, essa linfa rica em excretas e gás carbônico vai circular por um sistema de vasos próprios chamado de sistema de vasos linfáticos. Porém, em algum lugar do corpo, ela vai voltar e ser entregue nas veias para que seja reciclado esse sangue com impureza que está sendo carregado. Então, o que eu quero dizer? Essa troca pode não acontecer a nível de tecido. A linfa com impurezas pode sim circular por um sistema de vasos linfáticos e só depois ir parar na corrente sanguínea. Pode ocorrer a troca imediata a nível de tecido e pode não ocorrer de imediato. É isso que esse balãozinho laranja aqui está querendo dizer. Voltando para cá, a gente tem principais órgãos linfáticos. A gente vai ter como principais órgãos linfáticos o timo, o baço e os linfonodos, certo? Ainda não sendo órgãos linfáticos, mas chamados de tecidos linfáticos, a gente vai ter a medula óssea e a mucosa do intestino delgado. Olhando para esse desenho, a gente tem aqui o timo, que eu acabei de dizer que ele é um órgão linfático. O timo é uma glândula que a gente tem situada aqui entre os dois ossos da nossa clavícula, aqui em frente à nossa garganta. Entre os dois ossos a gente tem
uma glândula aí chamada de timo, certo? Que ela vai participar do sistema linfático, produzindo linfa e promovendo o amadurecimento de um tipo de célula de defesa do nosso organismo chamado de linfócito T. Esses linfócitos T, eles são produzidos na medula, né? E são amadurecidos no timo. Esses linfócitos T, eles vão ficar circulando por dentro dos nossos vasos linfáticos, certo? Em seguida, seguindo aqui essa sequência, a gente tem o baço. Olhando para o desenho do boneco, o baço é uma glândula de tamanho grande que a gente tem, mede em torno de 15 a 18 centímetros em um indivíduo adulto, certo? Vai variar do tamanho do seu corpo aí. E ela fica situada na região acima do estômago, ou seja, grudada mesmo na parede superficial do estômago, na parte externa, é claro. Esse baço, ele é chamado popularmente de passarinha. Se alguém que gosta de beber e comer tira-gosto, já deve ter comido passarinha de boi. Passarinha de boi é o baço do boi. E nesse baço vai ser produzido boa parte da linfa encontrada em nosso corpo, certo? Além disso, desses dois órgãos linfáticos, a gente vai ter os linfonodos. Esses linfonodos são diversas estruturazinhas, diversas bolinhas que a gente tem espalhadas pelo nosso corpo. São cada uma dessas aqui, ó, que eu estou circulando. Cada uma dessas bolinhas são chamados linfonodos, que ficam espalhados por várias regiões do nosso corpo. Onde tem a maior ocorrência delas vai ser aqui, ó, na região das nossas virilhas, certo? E aqui na região do pescoço até chegar na parte do nosso tórax, mais ou menos. Mas também tem ao longo de todo. Daqui a pouco eu explico qual vai ser a função desses linfonodos, certo? Outros dois linfonodos grandes, bem desenvolvidos que a gente tem, são esses aqui que ficam na altura do nosso pescoço. Esses linfonodos gigantescos são chamados de amígdalas, certo? Eu, sou sincero a vocês, só conhecia por esse nome de amígdalas, porém, em toda a questão de Enem que eu vi, que trazia esses linfonodos chamados, que são as amígdalas, eles não recebiam esse nome de amígdalas, e sim esse nome que está no balãozinho amarelo, de tonsílias palatinas. Oi? Fernanda tá perguntando no chat, ela tá dizendo, dizem que quando eles incham é porque estão protegendo o corpo de algo. Ela tá perguntando se é verdade. Justamente, Fernanda, era isso que eu disse. Daqui a pouco eu explico a função, é justamente isso. Justamente isso, vai ser a função deles. Aí, vejam só, essas tonsílias palatinas, que são as amígdalas, eu aconselharia vocês a memorizar na cabecinha de vocês que a amígdala se chama de tonsília palatina, porque eu vi lá em todas as questões do Enem sendo chamada de tonsília palatina e não de amígdala, certo? Elas são dois tipos de linfonodos, beleza? E de que forma esses linfonodos vão atuar no nosso organismo? Vocês percebam que eles estão situados em meio ao sistema de vasos linfáticos, certo? Essa linfa que está circulando por esses vasos linfáticos, que passou lá pelo interior do tecido, teve contato direto com as células, elas podem ter tido contato com algum tipo de micro-organismo a nível celular, lá no íntimo da célula, um vírus, uma bactéria ou um protozoário. Quando isso acontece, células de defesa chamadas de linfócitos, os linfócitos T, se são células de defesa chamadas de linfócitos, o próprio nome já sugere que ele circula dentro da linfa, né? Linfócito. Então, quando esse linfócito tem contato lá com qualquer partículazinha estranha, eles vão e aprisionam essa partícula estranha, esse vírus ou essa bactéria,
por um processo chamado de invaginação. Ou seja, imagine que isso aqui seja um linfócito que eu estou desenhando, e dentro ele conseguiu aprisionar um vírus. Aprisionou esse vírus, ele vai ficar circulando com esse vírus aprisionado dentro dele por todo o nosso sistema linfático, até chegar em um desses linfonodos. Quando ele chega em um desses linfonodos, ele vai parar e aí esses linfonodos vão atuar matando aquele parasita, aquele organismo estranho, que esse linfócito T conseguiu capturar. Por isso que realmente é a função que Fernanda disse. Eles atuam protegendo o nosso corpo. Eles atuam destruindo, né, os micro-organismos invasores que os linfócitos conseguem capturar. Dois dos principais linfócitos, que eu falei que são as amígdalas ou tonsilhas palatinas, vão ser os que mais fazem essa função, os que mais recebem uma grande carga de linfócito carregado de micro-organismo. Por isso, quando a gente vai adoecer de gripe, a gente sabendo que gripe é uma doença viral, o primeiro que começa a inflamar são as nossas amígdalas, as nossas gargantas. A nossa garganta, né? Porque só tem uma. Por que as nossas amígdalas vão inflamar? Porque está chegando uma quantidade tão grande de linfócitos carregados, né, com micro-organismos para ser destruído dentro dessa amígdala, que vai causar uma irritação, uma inflamação. A mesma coisa acontece nessa região aqui, ó, da virilha ou debaixo do braço. Eu falando em sala de aula, eu usei um termo chamado íngua, que é isso aqui, que é muito falado popularmente e conhecido por nossos pais. Muitas vezes a gente levava uma furada ou estava com uma ferida no pé e começava a inflamar. Quando essa ferida no pé começava a inflamar, a gente desenvolvia um caroço dolorido na altura da virilha, que nossos pais e avós chamavam de íngua. E essa íngua nada mais é do que um linfonodo que está recebendo uma grande carga de vírus ou bactérias que está sendo retirado lá daquela ferida e levado para ser destruído dentro dele. E está causando essa reação inflamatória. Então, quando eles incham, ou quando eles doem, ou quando eles estão inflamados, é uma reação benéfica do nosso corpo, que indica que em algum lugar do seu corpo, interno ou externamente, está acontecendo algum tipo de infecção. Ficou claro? Professor, Oi. falando da tonsila palatina ou amígdalas popularmente, por que pessoas que têm doenças respiratórias, se consumirem alguma coisa gelada, bebida gelada, pode causar inflamação? Veja só, quando a gente fala em pessoas que têm doenças respiratórias, igual eu e você que tem asma, né? Todo nosso sistema respiratório, ele não é, vamos dizer assim, tão forte como o de uma pessoa que não tenha. Junto com esse nosso sistema respiratório frágil, a gente também tem essas amígdalas, essas tonsilhas palatinas frágeis. Então, quer dizer, em uma pessoa, vamos dizer, normal, que essas tonsilhas palatinas só iriam inflamar recebendo uma grande quantidade de linfonodos para ser destruído dentro delas, a minha e a sua, por ela ser frágil devido ao nosso sistema frágil, ela pode inflamar simplesmente pela variação de temperatura de uma coisa gelada. Pode desenvolver essa reação inflamatória nela. Ou simplesmente por você ter muito contato com poeira e sua garganta começar a coçar e os músculos da sua garganta ficar fazendo contração para tentar coçar essa coceira da garganta, e só esse atrito na tonsilha palatina vai fazer com que ela inflame. Ou seja, ela é bem mais sensível do que a das pessoas ditas normais. Quando as pessoas têm uma grande sensibilidade nas amígdalas, que elas vivem inflamando direto por qualquer coisinha, faz até uma cirurgia onde se retira essas amígdalas para que elas parem de inflamar, certo? A gente vai parar de ter dor de garganta? Vai ser benéfico para o nosso corpo? Vai. Mas de alguma forma o nosso corpo vai ficar com um déficit porque elas desempenhariam ali uma função, certo?
Respondi sua pergunta, Bruno. Respondeu, professor. Pronto. Se não entender, é só dizer, fala mais devagar. Certo? Pronto. Falei da função dos linfonodos, né, que são espalhados por todo o corpo. Sim. Aí, representado nesse desenho, a gente tem aqui, ó, esse pontinho vermelho, que é a apêndice. A gente viu a apêndice em um outro sistema que a gente estudou. Né? Alguém lembra qual foi o sistema que a gente viu a apêndice? Sistema digestório. Pronto, no sistema digestório. E lá eu disse que a apêndice iria participar com uma função que seria produzindo alguns tipos de células do sistema imunológico, não foi? Lembra disso? Isso. Essas célulazinhas que a apêndice produz no sistema imunológico, elas também são lançadas nesse sistema de vasos linfáticos. Por isso que ela está aqui fazendo parte do sistema linfático. Só que ela não chega a ser considerado um órgão linfático. Por quê? Porque é muito pouco a participação dela nisso. Ela está ali só mostrando que participa, certo? Aí, olhando aqui para esses tecidos linfáticos, a gente ainda vê que existem dois tipos de tecidos que participam desse sistema linfático. A medula óssea, que é o tutano do osso, certo? Ela produz linfa, é claro, além de produzir os elementos figurados do sangue, né, que são as células sanguíneas. A medula óssea produz linfa e produz os linfócitos, né? Os linfócitos T, que são aqueles que eu disse que aprisionam os organismos que vão nos causar doenças, certo? Elas produzem esses linfócitos e esses linfócitos são amadurecidos, terminam seu desenvolvimento lá no timo. Está aí a participação da medula óssea dentro do sistema linfático. E um outro tecido linfático são partes ou regiões da mucosa do intestino delgado. Aí se perguntava a você, todo o intestino delgado faz parte do sistema linfático? Não. Apenas algumas regiões delimitadas atuam no sistema linfático, produzindo essa linfa. Aí eu pergunto, alguma pergunta? Aí eu pergunto alguma pergunta. Não. Não tem nenhuma no chat, Bruno? Tem não, professor. Fernanda, você está sem microfone, Fernanda? Tô não. E por que não fala, danada? Você entendeu? Entendi. Você viu lá que realmente os inchaços das ínguas realmente têm a ver com estar protegendo o nosso corpo de micro-organismos? Vi. Muito interessante. Deixa eu pegar aqui uma caneta e ir para o próximo slide. Pronto. Aqui para praticar, isso seria uma coisa mais dinâmica se vocês falassem de imediato no telefone, no microfone, mas mesmo assim eu vou perguntar, né? Eu coloquei aqui algumas questões de vestibular referente a isso que a gente acabou de ver. Oi. Oi, Lívia acabou de colocar uma pergunta no chat. Ok, Ela Lívia. está perguntando por que as pessoas têm crise de apendicite. De apendicite. Pronto, a gente viu lá no sistema digestório como acontece essa apendicite. Apêndice, a gente que sabe aqui que eu estou desenhando, é a parte inicial do nosso intestino grosso. Você lembra, Bruno, como era chamada a parte inicial do nosso intestino grosso? Não, né? Não, eu estou querendo demais. É chamada de seco. Então, a parte inicial do nosso sistema grosso, nosso intestino grosso, que faz conexão com o intestino delgado. Você imagina que essa partezinha aqui é o delgado fazendo a ligação com o grosso. Na primeira parte do intestino grosso, a gente vai ter uma estruturazinha ligada a esse intestino grosso, que é esse que eu estou desenhando, chamada de apêndice, certo? Essa apêndice, ela tem um canal ligado diretamente ao intestino grosso.
como o intestino grosso está sempre cheio de alimento, né? Sempre está circulando alimento, acontece de partículas de alimento descer aqui, ó, para esse canal da apêndice. Quando isso acontece, estruturas musculares da própria apêndice vão empurrar essa partícula de alimento que caiu ali para fora. Porém, às vezes, a partícula de alimento é sólida, grande e se aloja de uma forma tão perfeita que as contrações musculares de expulsão não conseguem expulsar essa partícula de alimento que caiu ali. E essa fricção do músculo tentando expulsar, vai causar uma reação inflamatória na apêndice, que é a chamada apendicite, certo? Porém, as células nervosas que captam a dor na apêndice, elas são muito profundas. Então, quando começa esse processo de infecção aqui, a gente não sente nada. A gente só vai começar a sentir dor quando o processo inflamatório está bem grave, a ponto, às vezes, até desse apêndice estourar. Certo? Quando ela estoura, ou quando está muito grave, a pessoa tem de rapidamente ser levada para o hospital e ser fazida danada, né? Ser feito uma cirurgia de apendicite, que quer dizer que essa apêndice ela vai ser retirada do organismo. Isso é apendicite, é uma inflamação da apêndice causada por o acúmulo ali de alguma partícula de alimento. Respondi sua pergunta, Nívia. Ela disse que sim, professor, no chat. Ok, Nívia. Obrigado, Bruno. Pronto, tá aqui, ó, nossa primeira questãozinha. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Cada vaso apresenta uma característica específica e atua em uma função diferente relacionada ao transporte de sangue pelo corpo. Analise as alternativas a seguir e marque o nome do vaso sanguíneo que apresenta as características ideais para as trocas gasosas. Para as trocas de substâncias, desculpe. E gasosas também. Qual desses vasos vocês acham que tem as características mais próximas de favorecer essas trocas de substâncias que a gente viu que ocorrem lá a nível celular dos tecidos? Vocês acham que é a artéria, a arteríola, as veias, as vênulas ou os capilares? Alguém fala? Marisa disse que acha que a letra E, professor, capilares. Marisa? Sim. Muito bem, Marisa. Acertou. Rayane, Vanessa também. Pronto. São os capilares. Os capilares vão ser os que mais vão se aproximar dessa troca de substância. Aí você pode dizer assim, e o senhor não acabou de dizer que o que vai fazer a troca das substâncias são os vasos linfáticos? Sim, mas a questão está perguntando qual o vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo que mais se aproxima de fazer essa distribuição realmente são os capilares sanguíneos. Certo? Professor? Oi. Rayane está dizendo que também, além de troca de substâncias, eles permitem a passagem de nutrientes. Isso. Muito bem, Rayane. Deixa eu ir aqui para o próximo. É bom vocês participarem, eu estou tão feliz aqui, viu? Vejam só. Outra questãozinha. Antes de alcançar a corrente sanguínea, a linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo material estranho que pode causar algum tipo de dano ao organismo. Esta estrutura recebe o nome de linfa, vasos linfáticos, linfonodos, linfomas ou linfócitos. Vanessa disse que é a letra E, professor. Linfócitos. Vanessa Eduarda também.
Vanessa, Eduardo, a letra E. Foi? Foi. Beleza. Alguém mais acha que a letra E ou discorda delas? Até agora ninguém botou nada não, professor. E, Só as duas. e você? Acha que a E mesmo? É, eu também concordo que seja a letra E. Veja só. Vejam só que não é a letra E. Eita, Antes porra. de alcançar a corrente sanguínea, a linfa passa pelo interior de estruturas, removendo material estranho que pode causar algum tipo de dano ao organismo. Qual a estruturazinha que a gente viu que vai atuar removendo essas estruturas estranhas antes que o sangue antes que a linfa seja devolvida à corrente sanguínea? Os linfonodos. Fernanda também acabou de colocar, que era a letra C. Pronto. São os linfonodos, certo? Os linfonodos, que são as amígdalas e aquelas bolinhas espalhadas por todo o nosso corpo, é que vai fazer a remoção, né? Vamos dizer assim, a neutralização, vai acabar com aquele vírus ou aquela bactéria que sim, os linfócitos pegaram. Os linfócitos pegaram, aprisionaram esse vírus e essa bactéria, carregaram até chegar no interior dos linfonodos, onde ele vai ser destruído. O linfócito não atua destruindo, ele atua carregando. Onde vai ser destruído, vai ser dentro do linfonodo. Certo? Muito bem, minha gente. Participem, é legal. Terceira questão. 3 órgãos estão intimamente relacionados ao sistema linfático. Marque a alternativa que indica corretamente quais são esses órgãos. Qual dessas 3 opções traz os órgãos que estão intimamente ligados ao sistema linfático? A letra A com o timo, fígado e baço. A B com o baço, coração e fígado. A C com o baço, linfonodos e timo. A D com linfonodos, baço e fígado. A E com fígado, linfonodos e coração. Eu digo que é a letra C, professor Rayane também disse que é C, Vanessa, Eduardo e Roberta, todos com letra C. Muito bem, pois todo mundo acertou. Letra C. Porque aí, ó, a gente sabendo que o fígado não é e o coração, a gente elimina essa, a gente elimina essa, a gente elimina essa, a gente elimina essa. Então você sabendo que fígado não atua e coração não atua, só sobra Letra aquela. C. Muito bem. Aqui é a quarta e última. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por águas e proteínas. Né? A gente está falando aqui não da linfa, e sim do plasma sanguíneo. Ele é formado por substâncias, formada principalmente por água e proteínas. E 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão indicados esses elementos figurados. Quais são os elementos figurados que fazem parte do sangue? Hemácias, neurônios e hormônios, plaquetas, anticorpos e neurônios, miócitos, fibrócitos e hemácias, plaquetas, hemácias e leucócitos, fibrócitos, hemácias e leucócitos. São as plaquetas, hemácias e leucócitos, professor. Todo mundo está marcando letra D também. Muito bem. É a letra B, é a letra D, plaquetas, hemácias e leucócitos, que elas são os elementos figurados do sangue, ou seja, as células sanguíneas. Os 3 tipos de células básicas que formam o sangue. Os leucócitos atuando na defesa do nosso organismo, as hemácias carregando oxigênio pelo nosso sangue, né, distribuindo para as células, e as plaquetas fazendo o processo de coagulação do sangue, evitando que a gente se corte e sangre até a morte. Muito bem, minha gente. Aí deixa eu fechar aqui.